Eu recebo agora aqui no estúdio a presidenta da AGERP, Loruana Santana. Bom dia. Bom dia. Para que todo mundo entenda o que é exatamente a AGERP. A AGERP é a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão. Nós atuamos com duas grandes pastas, que é a assistência técnica aos agricultores e a pesquisa voltada também para a agricultura familiar maranhense. Então, a gente aí tem um corpo técnico de mais de 400 profissionais em campo, distribuídos em 19 escritórios regionais, comandados pelos nossos gestores regionais, que são 19, aí estão a exemplo em Chapadinha, Itapecuru, tem aqui em São Luís, tem em Balsas, ou seja, escritórios regionais distribuídos aí em municípios estratégicos no estado, em que eles acompanham aí toda a nossa equipe em campo. E aí nós temos equipes multidisciplinares, nós temos técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, tecnistas, assistentes sociais, ou seja, um conjunto de profissionais que dialogam com a agricultura familiar e procuram cada vez mais qualificar e melhorar a vida do agricultor familiar maranhense. 2019 foi um ano difícil para todo mundo, para todo o Brasil. A gente pode destacar, então, números positivos aqui no estado? Podemos sim, nós tivemos aí buscamos aí intensificar cada vez mais as parcerias, né? E aí nesse quesito a gente tem um apoio grande, lógico, das prefeituras municipais, dos órgãos estaduais inicialmente, das prefeituras municipais. Tivemos também alguns aportes do governo federal, né? Mesmo com essa conjuntura complicada, nós tivemos alguns aportes do governo federal. E também temos aí uma parceria em longo espectro com a nossa região Nordeste, né? A gente, através de um fórum de gestores que dialogam as políticas de apoio à agricultura familiar. E aí, nesse quesito, a gente aí tem uma rede de parceiros grandes em que a gente conseguiu aportar programas diferenciados. A exemplo, a gente tem hoje um programa na agência que é voltado somente para indígenas e quilombolas, que outrora nunca existiu no estado, eram populações invisibilizadas efetivamente. Então, a gente tem uma ação que é o projeto Resgatando Saberes, Produzindo com Sustentabilidade, que é uma ação que resgata a cultura e resgata toda a questão produtiva desses povos e comunidades. Temos uma ação também que chegou nessa gestão, que foi o programa Dom Helder Câmara, que foi só na gestão do governador Flávio Dino, que nós iniciamos o processo, que é para atender famílias que estão em situação de vulnerabilidade em áreas que estão em zona de semiaridez. Sim. Né? Então, a gente também tem muito essa ação importante, muito importante. Né? Hoje, nós temos 46 municípios que estão em zona de semiaridez e 2 municípios já constatados, municípios aí com a característica realmente propriamente dita. E aí, nesse quesito, a gente também teve esse aporte, esse programa que está em execução em 17 municípios no estado. Então, esses são alguns dos programas, né? A exemplo também, nós intensificamos a ação no Plano Mais DH, em que a gente vai falar um pouquinho desse fruto desse trabalho, que foi um exemplo a Magnífica, que iniciou um projeto social nesses municípios, mas que hoje tem uma conotação muito forte no estado e também nacionalmente. Então, são alguns dos elementos que a gente pode destacar como ações exitosas, né, a partir de grandes parcerias que foram estabelecidas. Então, 2019 pode ser destaque, então, essa questão das ações voltadas para a Magnífica e a produção nas regiões específicas aqui no Maranhão. E o que mais? Nós temos, a exemplo, nós trabalhamos todas as cadeias produtivas no estado. Nós temos essa questão da cadeia da mandioca, porque ela está em todos os municípios, né? 99% dos nossos agricultores atuam com a questão da mandiocultura. Nós também podemos destacar a questão da cadeia do mel, em que o estado ele desponta muito fortemente. A gente teve agora recentemente um selo que foi demandado pela GED, que vocês estavam também acompanhando de alguma forma. E lá a gente já está com um espaço com processamento sendo efetivado e a gente está caminhando para outros processamentos. Temos também a questão da melancia, a banana. Tem algumas regiões que estão trabalhando fortemente a questão da horticultura, exemplo da nossa grande ilha. Tem também Timon, que está produzindo muito a questão do tomate. Temos agora experiências com vários outros tipos de hortaliças, ou seja, o estado está cada vez mais potencializando a produção. Temos uma área que a gente sempre utiliza como exemplo também, que é o Tabuleiro de São Bernardo, em que a gente tem 70 agricultores irrigantes que plantam várias espécies e estão comercializando para outros estados já. Ou seja, a gente já está com uma produção que não só o agricultor familiar, ele adquire essa produção para seu consumo interno, mas também cada vez mais fortalecendo essa questão da expansão e gerando renda. E aí, nesse quesito, a gente tem evidenciado nossos esforços no que diz respeito à assistência, e a gente também tem o fruto desse trabalho em que a gente conseguiu
extrair informações, que é o nosso sistema informatizado, em que a gente conseguiu também despontar a nível nacional, né? Hoje os nossos dados todos são computados, são embarcados no sistema, as nossas informações elas são verificadas em tempo real, quem são os agricultores que nós atendemos, como é que está a produção desses agricultores, quem são quilombolas, quem são indígenas, quem são mulheres, quantas organizações nós acompanhamos. Então, a gente tanto trabalhou a questão da tecnologia da produção, né? Que aí a gente colocou para vocês esses dados de informação no que diz respeito à produção, quanto também a gente trabalhou a tecnologia da informação, que aí é baseado numa plataforma de dados em que a gente está cada vez mais customizando e buscando ter informações e dados sobre a agricultura familiar maranhense. O que na prática, então, a gente pode falar em relação ao desenvolvimento, assistência técnica, mas de resultado? O que as pessoas podem dizer assim, a gente teve um êxito aqui nesse ponto, os agricultores tiveram crescimento no interior do estado, afinal de contas as pessoas veem aí muito distante, né? 2017 municípios, 217 municípios, 2017 seriam muitos, mas 217 municípios, muitos agricultores, e que resultado na prática palpável a gente tem? Nós temos, como eu coloquei para ti, nós temos a agricultura familiar é um trabalho diversificado, ou seja, é um policultivo. Um agricultor familiar ele trabalha no mínimo com 4 culturas, né? Então ele trabalha desde das hortaliças no seu quintal até a questão do plantio do milho, a mandioca, a questão da ovinocapinocultura, a galinha caipira, ou seja, em todas essas ações nós temos frutos bem desenvolvidos, né? Por exemplo, a questão da ovinocapinocultura, nós somos o terceiro Nordeste, a questão do mel, nós também somos o terceiro Nordeste, mas a gente sabe que precisa melhorar por conta do nosso produto não ser ainda processado, que é o que a gente está trabalhando em parceria com a AGED, com a Suvisa e outras secretarias. No que diz respeito à horticultura, nós temos um grande potencial em várias regiões do estado, ou seja, em todas as cadeias que a gente acompanha, nós temos informações e temos dados sobre essa questão da produção. Lógico, buscando cada vez mais parcerizar com outras secretarias de governo, outros órgãos de governo e também a parceria público-privada, que é exemplo, nós temos fortalecido com a Vale, com a Ambev e com outras instituições que estão buscando cada vez mais investir no nosso estado e que a gente possa sair desse estado que adquire ainda bastante produto, mas como é que a gente pode cada vez mais fortalecer, né? E aí é uma ação que, lógico, a assistência técnica acompanha a produção, seja nas unidades familiares, seja nas organizações coletivas, quanto também agrega outros entes para poder estar melhorando a qualidade de vida daquele homem do campo. Mudança de fato mesmo? Mudança de fato, a gente tem um exemplo, essa questão do Mais DH que eu inicialmente coloquei para vocês, né? A gente tem 30 municípios em que a gente acompanha mais de 9 mil famílias. Essas famílias elas conseguiram sair da extrema pobreza, que é um índice muito complexo, né? Conseguiram sair da extrema pobreza, conseguiram gerar renda, que é mais difícil ainda, né? E estão comercializando no Programa de Aquisição de Alimentos, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Programa de Compra da Agricultura Familiar, estão conseguindo acessar, exemplo, entregando também, nós entregamos mais de 7 mil toneladas nesses municípios para a Ambev, né? Ou seja, uma produção significativa no que diz respeito à matéria-prima que é a mandioca, no caso da Ambev, ou seja, nós estamos cada vez mais buscando fortalecer esse trabalho. E aí, lógico, com o nosso técnico de campo, quem está na ponta da rama, quem está com o agricultor, a gente sempre coloca que se o homem e a mulher do campo não roça, a gente não almoça, se não planta, a gente não janta. Porque a gente come tudo isso, a gente come a mandioca, que é a farinha, a gente come a galinha caipira, então tudo isso está na mesa de cada um de nós, né? E às vezes a gente não percebe a importância da agricultura familiar, mas a gente tem esses seres humanos, né, que são os nossos profissionais, que estão lá acompanhando a produção, buscando cada vez mais fortalecer essa produção, e temos, lógico, várias secretarias de governo, vários órgãos que estão ali incentivando em outras áreas para que a gente possa cada vez mais melhorar esses nossos índices. A gente já começou 2020, o trabalho vai ser desenvolvido igualmente, existem mudanças? Isso, a gente, lógico, essa questão da tecnologia da informação, a gente tem que cada vez mais estar processando, estar melhorando esse trabalho. A gente também tem que fortalecer esse quesito associativismo e cooperativismo também, que a gente percebe uma dificuldade grande ainda das nossas organizações em acessarem conjuntamente algo. É uma questão cultural do Nordeste brasileiro e do Maranhão também, então a gente tem programas voltados para o fortalecimento do associativismo e cooperativismo. Estamos com uma política bastante enaltecida no que diz respeito a crédito rural,
que é algo que a gente tem que buscar qualificar nossa demanda, nosso agricultor recebendo, acessando, também, exatamente, né? acessando o crédito rural. Então a gente está em parceria com os bancos também e, lógico, a gente cada vez mais fortalecer a questão da comercialização dos produtos. Nesse quesito, a gente poder trabalhar mais ainda os mercados governamentais, poder intensificar cada vez mais as feiras locais, porque é dinheiro na veia, dinheiro na conta, no bolso do agricultor. Então a gente está trabalhando cada vez mais com as prefeituras e com os demais entes para poder intensificar essa questão das feiras municipais e mercados também. Então o nosso trabalho tem sido aí realmente incentivar tudo isso e, lógico, também perpassando pela pesquisa, que, como eu coloquei para ti inicialmente, é um dos eixos norteadores da nossa agência. E a pesquisa, a exemplo, a gente é um dos maiores produtores de mandioca no país, porém ainda um dos menores em produtividade. E isso só muda por meio da pesquisa. Então a gente tem lá uma diretoria de pesquisa em que está buscando atuar com projetos de pesquisa. Nós temos mais de 100 unidades de referência distribuídas no estado, em parceria também com a FAPEMA, com o IFMA, com o IEMA, com a UFMA, com a Embrapa, ou seja, todos os entes que analisam e estudam a pesquisa para que a gente possa cada vez mais dialogar com a realidade do nosso agricultor. E a gente poder estar parcerizando e fazendo aí todo esse sistema de apoio à agricultura familiar maranhense. E a gente tem aqui um portfólio das ações. Isso. A continuidade do trabalho vai ser esse ano de 2020, mas já tem aqui o trabalho realizado já em 2019, né? Uhum. Esse portfólio aí, ele fala um pouquinho das ações da agência, aí ele fala da assistência técnica, fala dos programas macro, que eu conversei com vocês ainda há pouco, fala também de como é a atuação desse técnico de campo, o que ele faz, quem ele acompanha, como é que a gente destaca realmente as informações da agricultura familiar. Eles estão nas regiões mais longínquas do estado, eles vão de encontro ao homem e à mulher do campo. Então esse portfólio ele relaciona um pouco de como é que é o intenso trabalho desses profissionais que estão aí de manhã à tarde, são extensionistas mesmo, acompanham não só a questão produtiva, mas as questões também no que concerne a questão social do agricultor. Então aqui ele coloca um pouco das informações, né, de como é que é a atuação, as organizações coletivas que nós acompanhamos e relaciona todos o fruto do trabalho da agência em parceria com vários órgãos de governo e também entes não governamentais. Com números, com dados, com números, mapas. com dados, com mapas, a região do estado que está sendo lotado. A exemplo aqui a gente relaciona o mapa os municípios que nós estamos acompanhando essa ação. O programa Mais Sementes, que é exemplo, nós estamos agora em execução também. Aqui a gente relaciona as 7 mil toneladas de sementes que foram distribuídas. E aí eu já coloco de antemão que nós estamos em plena distribuição agora também. Finalizamos, a exemplo, várias reuniões técnicas nas 19 regionais com a Sagrima, que é quem capitania essa distribuição das sementes, ou seja, são vários entes aí movidos e mobilizados para poder a gente mudar essa nossa realidade. E as pessoas precisam saber, eu sei que o tempo aí foi bastante longo, a gente conversou bastante, ainda tem muito mais coisas para falar, mas eu lhe agradeço aqui, agradeço os esclarecimentos. E as pessoas do interior do estado, elas merecem, né? Porque esse trabalho é concentrado, lógico, acontece na capital, na região metropolitana, mas a gente sabe que concentra bastante no interior do estado. O trabalho realmente precisa continuar. Isso, nós sempre colocamos que a gente é, exemplo, um dos estados mais rurais do Brasil. E essa ruralidade ela é muito forte, então são muitos homens e mulheres do campo que estão aí produzindo e buscando colocar na nossa mesa, e a gente, lógico, tem que cada vez mais parcerizar para poder qualificar e melhorar a qualidade de vida desses agricultores. Obrigada, muito obrigada. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Band Cidade. Eu espero você. Já, já.